Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, te ergue, aonde você estiver, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja nas suas vidas. Sem mais delongas, você que está me vendo nesta hora, assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, na palavra inscreva-se, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante, dê seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu vou soltar esse vídeo, não saia. No final eu estarei orando pela tua vida, casa, família. Deus tem algo sobrenatural para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e, não sou ninguém importante. Só mais um jovem que tentou consertar a vida se agarrando em Deus. Cresci em Montes Claros, Minas Gerais, e em 2014, quando essa história aconteceu, eu era membro da igreja Templo da Restauração Mundial, no bairro São Judas. Uma igreja pequena, mas que parecia carregar o céu dentro dela. E no centro de tudo estava a pastora Maria. A pastora Maria era diferente. Ela não era daquelas que se escondem atrás de títulos. Todo mundo dizia que ela tinha um olhar que queimava o pecado. Alta, morena, cabelos lisos sempre presos em coque e um tom de voz firme que fazia a gente estremecer. Quando ela pegava o microfone, até as cadeiras pareciam se curvar. Eu a admirava como se fosse uma santa. Mas a verdade é que por trás daquela santidade toda havia segredos que ninguém ousava mencionar. Boatos de que ela tinha sido prostituta antes de se converter. Mas isso era assunto proibido, enterrado junto com o passado dela. Pelo menos era o que a liderança dizia. Eu entrei naquela igreja num momento em que minha vida estava um lixo. Estava viciado em pornografia, minha família desmoronando, e achei que ali eu ia encontrar a paz. E por um tempo, encontrei. As campanhas de libertação da pastora Maria eram famosas na cidade, transmitidas até por rádio local. As pessoas diziam que demônios fugiam só de ouvir a voz dela. O bairro São Judas era pequeno e todo mundo se conhecia. Lá tinha o salão de beleza Bela Unção, onde as irmãs da igreja se reuniam para fazer cabelo e, claro, fofocar um pouco. Eu sempre ouvia elas dizendo: "A pastora Maria é diferente, ela tem unção que não vem de homem nenhum." E, sinceramente, eu acreditava. Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a sentir algo diferente nos cultos. Um peso estranho, como se o ar estivesse mais denso. As orações pareciam não passar do teto. E sempre que a pastora Maria entrava no templo, era como se as paredes respirassem de forma pesada. Mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Tinha uma irmã idosa, a dona Sueli. Ela era uma daquelas intercessoras raiz que orava de madrugada e tinha medo de Deus de verdade. Um dia, depois do culto, ela me chamou no canto e disse: "Filho, Deus vai te mostrar algo terrível sobre essa igreja, mas você vai precisar ser forte." Eu ri, desconversando. Imagina, a pastora Maria era intocável. Eu lembro de um domingo específico, logo depois do almoço. Estava passando o balanço geral na televisão do bar da esquina. E do nada, uma matéria sobre um pastor da cidade vizinha, preso por adultério e estelionato. O pessoal do bar começou a rir e alguém soltou: "Esses pastores de hoje são tudo farinha do mesmo saco." Aquilo me incomodou. Eu pensava: com a pastora Maria isso nunca vai acontecer. Na igreja, as campanhas eram chamadas de Noite do Desmascaramento Espiritual. Era forte. As pessoas iam lá para quebrar maldições de família. Mas o engraçado é que ultimamente parecia que a própria igreja estava amaldiçoada. O som dava chiado, as luzes piscavam no meio da pregação e o ambiente ficava sufocante. Em um culto de quarta-feira, eu estava sentado no último banco observando. A pastora Maria entrou apressada, com o celular na mão, algo raro para ela. Durante a pregação, ela escondia o aparelho entre as folhas da Bíblia, digitando algo enquanto falava sobre vida santa. Aquilo me deixou inquieto.
No grupo de WhatsApp da juventude, começaram a circular uns áudios estranhos, vozes dizendo que a pastora estava conversando demais com o diácono Rogério. Eu achei absurdo. Rogério era aquele tipo de cara sorridente demais, que abraçava forte as irmãs, mas sempre com uma palavra de Deus na ponta da língua. As conversas no salão Bela Unção começaram a mudar de tom. Lembro de ouvir a irmã Cláudia comentando: "Vocês viram os áudios? Isso ainda vai parar no balanço geral? Anota o que eu estou dizendo." Eu sentia um calafrio. Parecia que a muralha de santidade da pastora estava começando a rachar. Dona Sueli, como sempre, estava em oração. Uma noite, após o culto, ela me segurou pelo braço, com um olhar pesado, e disse: "Eu sonhei com serpentes rodeando o púlpito, Lucas. E Deus me mostrou que a igreja está brincando com fogo." Eu engoli seco, mas ainda tentava acreditar que era exagero. Carlos, o marido da pastora, era um homem apagado, sempre na dele, com um sorriso tímido, quase forçado. Eu me perguntava como um homem tão calado podia ser casado com uma mulher tão poderosa. Mais tarde, eu descobriria que aquele silêncio escondia muita coisa. A cidade era pequena, mas os olhos da rua viam tudo. Tinha um ponto de táxi na esquina da igreja, e os motoristas adoravam fofocar sobre os crentes hipócritas. Eles comentavam como a pastora estava muito saidinha ultimamente, sempre vista saindo tarde em horários suspeitos. No culto seguinte, a coisa piorou. O microfone começou a dar chiados altos, como se alguém estivesse sussurrando do outro lado. A pastora, visivelmente irritada, mandava desligar e ligava de novo, mas o som parecia possuído. As irmãs começaram a orar baixinho, mas eu percebia olhares de medo se espalhando. Eu tentava me concentrar, mas a sensação de que algo muito errado estava acontecendo era impossível de ignorar. Tive a impressão de ver sombras se movendo nas laterais do templo. Pisquei os olhos, achando que era cansaço, mas o calafrio na espinha não mentia. Era como se Deus estivesse tentando gritar, mas a igreja estava surda. E eu, no meio disso tudo, me perguntava: será que eu estou ficando louco? Ou será que estou vendo o que ninguém quer ver? Naquele dia, enquanto a pastora Maria orava em voz alta, eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto de Dona Sueli. Ela tremia, de olhos fechados, e sussurrava: "Senhor, revela o oculto antes que seja tarde demais." Eu não sabia, mas aquela seria a última vez que eu olharia para a pastora Maria e a enxergaria como mulher de Deus. Depois disso, o véu cairia e o inferno se abriria. Aquela vigília foi diferente de todas as outras. O templo da restauração mundial estava cheio, mas o ambiente parecia abafado. Sabe quando o ar fica pesado, quente, como se algo invisível estivesse sugando o oxigênio? Era essa a sensação. As irmãs abanavam com os folhetos de campanha, suando mais que o normal, enquanto o ventilador antigo gemia, girando preguiçoso no teto. O culto mal tinha começado quando as luzes do altar começaram a piscar. Primeiro, achei que fosse só problema elétrico. Era comum ali, mas naquele dia as piscadas pareciam ritmadas, como se alguém estivesse brincando com o interruptor, mandando sinais em código. Eu olhava ao redor, tentando entender, mas ninguém falava nada. A pastora Maria subiu ao púlpito com passos apressados, segurando o celular firme na mão, quase escondendo entre as folhas da Bíblia. Isso me incomodou. Ela sempre criticava quem mexia em telefone durante os cultos. Era uma das regras dela. No templo, Deus tem prioridade. Mas ali estava ela, digitando enquanto cantávamos os corinhos antigos. O microfone começou a chiar. Não era um chiado normal. Era como se vozes abafadas sussurrassem por trás do som. Algumas irmãs começaram a olhar para trás, inquietas. Maria, irritada, gesticulava para o diácono do som, Rogério, que tentava ajeitar os cabos com cara de nervoso. O ambiente ficava mais pesado a cada minuto.
No salão de beleza Bela Unção, a conversa do dia anterior foi tema de risadinhas disfarçadas durante o louvor. A irmã Cláudia tinha sido direta. Essa história vai acabar no balanço geral, vocês vão ver. O problema é que, agora, não parecia tão exagero assim. O clima de fofoca tinha dado lugar a um temor que ninguém sabia explicar. O grupo de WhatsApp da juventude estava um caos. Enquanto a pastora falava no púlpito, mensagens pipocavam no meu celular. Áudios, boatos, até fotos de Rogério e Maria supostamente conversando em horários impróprios. Eu olhava aquilo e sentia um misto de raiva e medo. Será que tudo aquilo era verdade? De repente, a irmã Sueli se levantou do banco. Ela não era de causar alarde, mas naquele dia parecia incomodada. Ela caminhou devagar até um canto do templo e se ajoelhou, de frente para a parede, chorando baixinho. Eu me arrepiei inteiro. A atmosfera tinha mudado. Não era mais um culto comum. Algo estava prestes a explodir. Maria tentava seguir a pregação, mas a voz dela tremia. O microfone falhava, os chiados voltavam e eu juro que, em um momento, ouvi uma gargalhada abafada no som. Não era paranoia. Eu vi outras pessoas olhando assustadas, como se tivessem ouvido o mesmo. As crianças começaram a ficar inquietas, algumas chorando sem motivo. As luzes voltaram a piscar, agora mais forte. O diácono Rogério, suando em bicas, corria para lá e para cá tentando resolver, mas era inútil. Eu olhava para ele e... não sei explicar, mas era como se o sorriso cínico dele carregasse algo podre. Tive vontade de sair correndo dali. De repente, Maria parou de falar. Ficou imóvel, encarando um ponto fixo no fundo da igreja. Ela apertava o celular nas mãos, tremendo, como se segurasse um segredo que pesava toneladas. O silêncio foi quebrado apenas pelo som abafado de uma cadeira sendo arrastada no fundo. Ninguém estava sentado lá. Dona Sueli, ainda ajoelhada, começou a orar alto, dizendo: Deus, revela o oculto antes que seja tarde. A voz dela ecoou no templo como um pedido de socorro. Alguns irmãos começaram a repetir, mas sem convicção. Era como se o medo já tivesse paralisado a fé. Naquele momento, eu comecei a suar frio. Meus olhos não paravam de correr pelo altar, tentando entender o que estava acontecendo. Vi a sombra da pastora se projetar na parede de um jeito estranho. Parecia deformada, como se algo estivesse preso a ela. O culto seguiu, mas ninguém mais estava ouvindo o que Maria dizia. As palavras dela saíam sem força, como um eco distante. Era como se Deus tivesse se calado e deixado a igreja entregue à própria sorte. Eu nunca tinha sentido tanto medo dentro de uma igreja como naquele dia. Após o culto, as conversas começaram a ferver. No portão, grupos se formavam, cochichando, olhando para Maria de longe. Alguém comentou que o problema das luzes e do som não era técnico, era espiritual. E pela primeira vez, eu não achei exagero. Carlos, o marido da pastora, passou por mim cabisbaixo, com um sorriso pálido. Eu quis falar com ele, perguntar se estava tudo bem, mas as palavras travaram na minha garganta. Era como se ele estivesse carregando uma sentença que ninguém mais sabia. Naquela noite, já em casa, o celular não parava de vibrar. Áudios, prints de conversas, teorias conspiratórias e, no meio de tudo, uma mensagem de Dona Sueli. Lucas, os demônios já estão no altar. Deus vai te mostrar o que ninguém quer ver. Deitei, mas o sono não veio. Fiquei encarando o teto do meu quarto, tentando entender se aquilo era só fofoca de crente ou se algo muito mais profundo estava acontecendo. No fundo, algo me dizia que a resposta viria de um jeito que eu não queria. Antes de dormir, orei baixinho, não por respostas, mas por coragem, porque pela primeira vez eu sentia que algo muito, muito feio estava se formando dentro daquela igreja, e não ia demorar para explodir. Eu ainda não sabia, mas aquela vigília seria lembrada como o primeiro dia em que o altar gritou. Mas a maioria preferiu tapar os ouvidos.
Acordei com o celular apitando sem parar. Eram mensagens, áudios e, no meio do caos, uma foto que me fez congelar. Maria, a pastora, saindo de cabeça baixa do motel Bahamas, ali mesmo em Montes Claros. Ao lado dela, Rogério, o diácono, sorrindo como se não tivesse nada a esconder. A imagem parecia ter sido tirada por alguém dentro de um carro, à distância, mas era nítida demais para ser coincidência. Meu estômago revirou. Eu queria acreditar que era montagem, uma dessas maldades que o povo da internet adora espalhar. Mas as provas não paravam de chegar. Prints de conversas, horários suspeitos, detalhes que só alguém de dentro poderia saber. As redes sociais começaram a ferver. No Facebook, postagens cheias de indiretas. Cuidado com os lobos vestidos de ovelhas. A cidade era pequena e fofoca corria mais rápido que notícia de rádio. No ponto de táxi da esquina da igreja, os motoristas já comentavam como se fosse assunto velho. Eu já sabia, dizia um, com aquele tom de quem só aparece para confirmar tragédias. Vi com esses olhos ela saindo de lá e Rogério nem disfarçou. O grupo de WhatsApp da juventude virou um campo de guerra. Uns defendiam Maria com unhas e dentes, dizendo que era uma armação do inimigo. Outros, mais realistas, perguntavam como alguém tão ungida podia cair assim. Eu fiquei em silêncio. Ainda não sabia o que pensar. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. No culto daquela noite, a igreja parecia um velório. As cadeiras estavam quase todas vazias, e os que apareceram mantinham um silêncio desconfortável, como se tivessem medo de respirar errado. Maria não apareceu. Rogério também não. Mas o mais estranho foi a ausência de pastor Valdemar, o líder maior da igreja. No lugar de Maria, quem subiu ao púlpito foi Carlos, o marido. Eu nunca tinha visto ele pregar. Sua voz era baixa, trêmula, e por mais que tentasse seguir o roteiro de um culto normal, a verdade estava estampada no rosto dele. Era como se a vergonha o consumisse de dentro para fora. Após o culto, alguns membros se reuniram na sala dos líderes. Eu não era da liderança, mas Dona Sueli me chamou e disse: "Hoje você precisa ouvir." Entrei e o clima era sufocante. Pastor Valdemar chegou atrasado, com uma expressão que misturava raiva e medo. "Irmãos, isso tudo é cilada do diabo. A irmã Maria foi vítima de uma armação. Precisamos nos unir e proteger a igreja", ele disse, tentando manter o controle. Mas a tentativa de abafar o escândalo só piorou a situação. Alguém, com coragem que eu invejei, levantou e perguntou: "Pastor, e as fotos? E os áudios? O senhor quer que a gente finja que não viu?" Valdemar gaguejou, desviou o olhar e mandou encerrar a reunião com um "vamos orar por discernimento." Na saída, Dona Sueli me segurou pelo braço. Ela estava com os olhos marejados, mas sua voz era firme. "Filho, Deus não suporta o pecado escondido. Ou a verdade vem à tona, ou a igreja afunda junto." Eu sabia que ela estava certa, mas parte de mim ainda queria acreditar que aquilo era só um ataque das trevas. Carlos passou por nós, cabisbaixo, e dessa vez eu criei coragem. Perguntei: "O senhor sabia?" Ele parou, respirou fundo e disse, quase sussurrando: "Eu sabia." Mas ela disse que era só fraqueza, que Deus estava tratando. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de raiva. Era uma mistura de tristeza e vergonha que me destruiu por dentro. Os dias seguintes foram um pesadelo. As conversas no salão Bela Unção ficaram mais cruéis. O povo já não falava mais em armação, agora era certeza. Maria caiu. O que mais me doía era ver que, para alguns, aquilo virou espetáculo. Era como se esperassem por isso, como se a queda dela fosse um prêmio. Eu comecei a ter pesadelos estranhos. Sonhava com a igreja em chamas, com correntes prendendo o altar. Acordava suando, com o som da gargalhada de Rogério ecoando na minha cabeça. Era perturbador.
Eu não conseguia mais orar, não conseguia mais olhar para a Bíblia sem me sentir traído. Numa madrugada, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Lucas, a batalha não é contra carne e sangue. Prepare-se, o inferno vai te mostrar o que está escondido. Meu corpo gelou. Eu não contei para ninguém, mas dentro de mim sabia que aquilo não era só ameaça humana. Algo muito maior estava por trás. A cidade respirava o escândalo. Até o radialista Zé Dudu fez piada ao vivo. Olha aí, mais um altar que virou motel gospel. Aquilo foi como uma facada. Eu via as pessoas zombando da igreja, como se Deus tivesse perdido o controle. Mas no fundo, eu sabia que ele estava permitindo tudo aquilo por um propósito. Pastor Valdemar tentou convocar uma vigília de restituição, mas o templo estava vazio. Os poucos que apareceram olhavam uns para os outros como inimigos. O corpo estava dividido e o espírito parecia ter sido arrancado do lugar. No domingo seguinte, uma tentativa desesperada de normalidade foi feita. Mas a ausência de Maria e Rogério gritava mais do que qualquer pregação. Era como tentar ignorar um cadáver no meio do salão. Eu sentia que a máscara havia caído, mas a sujeira estava só começando a aparecer. E Deus, silencioso, observava tudo com olhos que não piscavam. Aquela semana foi um divisor de águas. Não era mais uma questão de fofoca ou escândalo, era guerra espiritual. O véu tinha rasgado e agora o que estava escondido no escuro começaria a sair. Eu não sabia, mas o inferno já tinha aberto um caderno com nomes escritos. E o primeiro da lista era Maria. A igreja estava diferente naquela quarta-feira. Não era só a ausência da pastora Maria e do diácono Rogério. Era como se o templo, as paredes, o chão, tudo estivesse mais frio. O silêncio era incômodo, como aquele barulho surdo que a gente ouve quando está prestes a acontecer uma tempestade. O culto tinha sido remarcado em cima da hora, e mesmo assim, o pouco de gente que apareceu estava lá mais por medo do que por fé. Pastor Valdemar assumiu o púlpito, tentando puxar um culto de renovação espiritual, mas a cada palavra parecia que sua voz ficava mais fraca. O microfone ainda dava chiados, o som era cortado por estalos secos e as luzes continuavam a piscar do nada. Era como se o templo estivesse reagindo à hipocrisia no altar. Foi então que, no meio da pregação, Maria apareceu. Ela entrou pela porta lateral, vestida com um terno preto que nunca usava. O rosto estava pálido e os olhos... Meu Deus, os olhos... Não era cansaço, não era tristeza. Era como se estivessem vazios, fundos, como poços escuros que puxavam quem os encarasse. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela caminhou até o púlpito sem cumprimentar ninguém. Valdemar, desconcertado, tentou entregar o microfone para ela, mas Maria não estendeu a mão. Apenas se posicionou ao lado do púlpito, olhando para a igreja, como se escaneasse cada pessoa ali. O silêncio ficou pesado, sufocante. Eu prendi a respiração sem perceber. Foi então que eu vi as correntes. Não correntes físicas, mas espirituais. Elas saíam dos pulsos da Maria e se arrastavam pelo chão do altar, como se estivessem presas em algo invisível. Eu pisquei, esfreguei os olhos, mas as correntes estavam ali, grossas, escuras, pulsando como serpentes. Minha visão ficou turva por um instante, e quando foquei novamente, percebi que as sombras das paredes atrás dela se deformavam. Era como se figuras tentassem sair dali, distorcidas, presas. O pior foi quando a sombra da própria Maria se projetou na parede e começou a se mover em descompasso com ela. As palavras do pastor Valdemar ecoavam longe, sem peso, como um rádio mal sintonizado. Eu não ouvia mais nada, além do som das correntes arrastando pelo altar, mesmo que ninguém mais parecesse notar. Me levantei do banco com as pernas trêmulas. Dona Sueli, sentada ao meu lado, apertou minha mão com força.
ela também estava vendo. Seus olhos estavam arregalados e ela sussurrava orações, mas a voz falhava. Ela virou o rosto para mim e murmurou: "Filho, Deus permitiu você ver, porque ninguém mais quer enxergar." Maria não falou nada durante o culto, apenas ficou ali, imóvel, com aquele olhar morto. De repente, o microfone começou a chiar tão alto que algumas pessoas tamparam os ouvidos. No meio dos chiados, uma risada abafada cortou o som. Não era humana. Era uma risada grossa, que parecia vir de dentro do altar. O culto terminou às pressas. Valdemar não conseguia mais manter o teatro. Ele desceu do púlpito com o rosto suando e fingiu um apelo que ninguém respondeu. Maria saiu como entrou, calada, mas a presença dela ficou ali, grudada nas paredes, impregnada no chão. Na saída, um grupo de irmãos se reunia no estacionamento, debatendo em sussurros. Alguns diziam que Maria estava passando por uma prova. Outros, mais ousados, falavam abertamente de possessão. Mas ninguém tinha coragem de confrontar aquilo diretamente. Eu estava encostado no portão da igreja, com o coração disparado, quando recebi outra mensagem de Dona Sueli. Era uma frase simples, mas que parecia um veredito. O pecado oculto abre portais que ninguém mais consegue fechar. As noites seguintes foram um pesadelo. Sonhei com o altar da igreja rachando no meio e demônios saindo de dentro, arrastando correntes, rindo, zombando. Acordava sempre às 3h da manhã, com o som daquelas risadas ecoando no quarto. Durante o dia, comecei a perceber que as coisas ao meu redor estavam ficando mais estranhas. A energia de casa caía do nada. O rádio do vizinho ligava sozinho, tocando estática. Até o cachorro da rua, que sempre me acompanhava, começou a me evitar. Eu comecei a me perguntar se eu estava enlouquecendo. Mas quando encontrei Dona Sueli na farmácia e ela me disse: "Filho, o Senhor ainda vai te mostrar coisas piores." Eu percebi que aquilo era só o começo. Na igreja, as cadeiras vazias aumentavam a cada culto. O ambiente estava tão pesado que até as crianças ficavam inquietas, como se sentissem a presença de algo que os adultos fingiam não ver. Aos poucos, a santidade de fachada da pastora Maria começava a ruir. Mas mesmo assim, havia quem ainda a defendia com a velha frase: "Não toqueis no ungido." Mas e quando o ungido já estava sendo arrastado por correntes invisíveis? Quem teria coragem de dizer? Eu voltei para casa naquela noite com a sensação de que tinha visto algo que não deveria. Mas Deus tinha decidido me mostrar. E dali em diante eu sabia que não poderia mais me calar. O véu tinha rasgado. Mas, pelo visto, a igreja estava ocupada demais, costurando-o de volta. O culto de domingo foi anunciado como um culto de arrependimento e restauração. Era a tentativa final de pastor Valdemar de salvar a reputação da igreja. No grupo de WhatsApp, as mensagens circulavam como um chamado urgente. Hoje Deus vai limpar o altar. Mas no fundo, muitos sabiam que aquilo era só uma cortina de fumaça. Cheguei cedo, mas a atmosfera já estava pesada. A igreja estava lotada como há muito não via. Mas não era sede de Deus, era sede de escândalo. Tinha gente ali que nunca pisava em culto, mas que queria ver a pastora Maria confessando. Era como um tribunal público e ela seria a ré. Quando Maria entrou, o silêncio foi absoluto. Ela parecia mais magra, com o rosto pálido e olheiras profundas. Usava um vestido cinza, simples, nada daquele visual imponente de antes, mas o olhar continuava vazio. Carlos, seu marido, caminhava atrás, com a cabeça baixa, como um homem derrotado. Pastor Valdemar subiu ao púlpito com um sorriso nervoso. Começou a falar sobre o valor do arrependimento, citou Davi, falou das fraquezas humanas. Mas a cada frase, a tensão no ambiente aumentava. Era como se o povo soubesse que estavam tentando tapar um buraco que já não tinha fundo. Maria pegou o microfone. A mão tremia. A primeira frase foi um sussurro.
Eu pequei contra Deus, contra meu marido, contra a igreja. O templo ficou em silêncio mortal. Era a primeira vez que alguém ouvia da boca dela a confissão tão esperada. Ela tentou justificar, dizendo que foi presa numa armadilha do inimigo, que Satanás se disfarçou em anjo de luz. Enquanto Maria falava, percebi Valdemar inquieto, como se quisesse arrancar o microfone da mão dela. Quando ela mencionou Rogério pelo nome, o pastor não aguentou. Ele interrompeu. Irmãos, até Davi caiu. O importante é que a pastora se levantou. Essa batalha é espiritual. A tentativa de abafar foi ridícula. Um murmúrio de reprovação percorreu a igreja. Mas o estopim veio quando uma criança, uma menina de 9 anos, filha de um obreiro, começou a gritar e se debater no banco da frente. Seus olhos viraram e uma voz gutural, que não era dela, ecoou. Ela já era minha muito antes do púlpito. O pânico se instaurou. Algumas irmãs começaram a orar alto, outras correram para fora do templo. Carlos tentou segurar Maria, que tremia, mas parecia alheia. Ela apenas olhava para a menina possessa, como se visse um reflexo de si mesma. O demônio, através da criança, expôs detalhes que ninguém fora da liderança sabia. Relatou encontros, horários, até frases ditas dentro do motel. Foi como se um véu tivesse sido arrancado à força diante de todos. Ninguém podia mais negar. Valdemar tentou manter a ordem, mas a igreja virou um caos. As pessoas oravam em línguas, algumas choravam de desespero e outras simplesmente ficaram paralisadas, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Eu estava colado no banco, suando frio, vendo a pastora Maria desmoronar em silêncio. Sueli, ao meu lado, segurava meu braço com força e sussurrava. Agora o céu está assistindo, mas o inferno aplaude. A menina, depois de minutos de manifestação, desmaiou. O pai a pegou no colo desesperado, mas o estrago já estava feito. As máscaras tinham caído e o altar estava exposto, contaminado, encharcado de pecado. Maria tentou continuar, mas a voz falhava. Ela chorava, mas não era um choro de arrependimento verdadeiro. Era um choro vazio, como quem sabe que já perdeu. Eu olhava e via uma mulher derrotada por si mesma. Valdemar, em desespero, puxou um apelo para que a igreja intercedesse por cura e restauração. Mas a igreja estava muda. Ninguém foi à frente. Era como se Deus tivesse saído do templo, deixando apenas os homens tentando remendar o irremediável. Depois do culto, o clima era de luto. Ninguém conversava. Ninguém tinha coragem de olhar para Carlos ou para Maria. Rogério não apareceu, e seu nome já era amaldiçoado nos corredores. O povo foi embora calado, como se saísse de um funeral. Na saída, Sueli olhou para mim e disse, filho, Deus já fez a parte dele. Agora vamos ver quem vai continuar brincando de ser crente. Voltei para casa com a mente em chamas. Eu tinha visto uma mulher ser desmascarada diante da congregação. Mas pior do que a queda dela foi ver a liderança tentando maquiar o pecado como guerra espiritual. O diabo não precisou fazer muito. A própria igreja se encarregou de abrir a porta. Naquela noite, a cidade inteira comentava. No Facebook, nos grupos de WhatsApp, nos bares, nos salões de beleza. Era como se todos estivessem esperando por esse espetáculo. Mas eu sabia, aquilo era só o começo. O preço ainda estava por vir. E Deus estava em silêncio. Mas era aquele silêncio que antecede o trovão. Naquela madrugada, algo diferente aconteceu. Não foi um sonho, não foi imaginação. Eu acordei no meio da noite, mas meu corpo não se mexia. Era como se eu estivesse preso dentro de mim mesmo, os olhos abertos, mas incapaz de mover um músculo sequer. O quarto estava escuro, mas havia uma presença ali. Eu sentia. Era densa, pesada, sufocante.
Tentei gritar, orar, qualquer coisa, mas a voz não saía. Foi então que eu ouvi. Primeiro um arrastar de correntes, vindo de algum lugar perto da porta. Depois, passos lentos, como se alguém estivesse caminhando sobre vidro quebrado. O medo era tão real que meu peito parecia que ia explodir. As sombras começaram a se mover. Elas se arrastavam pelas paredes como fumaça viva. De dentro delas, mãos esqueléticas surgiam, puxando ganchos, correntes, garras. E no meio daquele caos, eu vi Maria. Ou melhor, o que restava dela. Ela estava de joelhos, nua, com a pele rasgada em alguns pontos, os olhos fundos, suplicando por ajuda. Demônios a cercavam, rindo, sussurrando em línguas estranhas. Cada vez que ela tentava se levantar, um deles a puxava pelos cabelos, arrastando seu rosto contra o chão ardente. Eu queria fechar os olhos, mas era como se algo me obrigasse a assistir. A cada puxão, Maria gritava: "Eu era ungida, eu era ungida!" Mas os demônios apenas zombavam. Um deles, com uma voz grossa e sarcástica, respondeu: "Ungida? Você se entregou no primeiro convite. Eu só assisti você mesma se condenar." A cena era grotesca. O chão parecia respirar, como carne viva, e o cheiro de enxofre era tão forte que eu sentia ânsia, mesmo paralisado. As correntes se enroscavam no corpo da Maria como serpentes famintas, apertando até arrancarem pedaços de sua carne. Foi então que uma figura maior surgiu no meio da escuridão. Ele não tinha um rosto fixo, era como uma sombra viva, mas a presença... Meu Deus, a presença era esmagadora. Eu sabia, sem dúvida alguma, que era o próprio diabo. Ele se aproximou de Maria e, com um dedo alongado, levantou seu queixo. "Você sempre foi minha, Maria, desde o primeiro pensamento de traição. Você achou que título de pastora te dava imunidade?" A voz dele era calma, quase doce, mas cada palavra era como uma lâmina atravessando a alma. Eu tentei desviar o olhar, mas não conseguia. O diabo virou-se para mim. Sim, ele me viu. Seus olhos, se é que eram olhos, brilharam em vermelho profundo. Ele sorriu e disse: "Você está vendo, Lucas? Ela achou que ninguém notaria, mas o inferno tem cadernos, e o nome dela já estava escrito há tempos." Meu corpo tremia internamente, preso naquela prisão invisível. O diabo continuou: "E tem mais nomes, garoto. Muitos. Alguns que você admira. Outros que você nunca desconfiaria." Bem, de repente, as vozes no fundo do abismo começaram a gritar nomes. Nomes de pastores, líderes, obreiros. Alguns que eu conhecia, outros que eu só tinha ouvido falar. O eco dos gritos misturava confissão e desespero. Era um coral de almas condenadas. Maria foi puxada com violência para dentro de um buraco que se abriu no chão. Ela gritava por misericórdia, mas ninguém respondeu. O som do seu corpo sendo arrastado, das correntes se fechando, foi a coisa mais perturbadora que já ouvi na vida. O diabo se aproximou ainda mais de mim e sussurrou: "Quer ser o próximo, Lucas? É só continuar calado." Nesse momento, senti um calor tomar meu peito. Era como se uma força invisível me empurrasse de volta para meu corpo. Consegui mover um dedo, depois a mão, e então acordei. Sentei na cama, ofegante, suando como se tivesse corrido uma maratona. O quarto estava gelado, mas minhas roupas estavam ensopadas de suor. A respiração era curta e, por um instante, achei que fosse desmaiar. Mas uma certeza invadiu meu ser. Aquilo não foi um sonho. Foi um aviso. Deus tinha me permitido ver o que ninguém mais queria enxergar. Olhei para o relógio. Eram exatamente 3h33 da madrugada. Um número que até então não significava nada para mim, mas que depois daquela noite nunca mais me soaria normal. Peguei meu celular tremendo e vi uma mensagem de Dona Sueli enviada poucos minutos antes. "Filho, o inferno já está rondando. Seja forte." A partir daquele dia, eu sabia que não tinha mais como fugir. Eu tinha visto, eu tinha ouvido, e se eu me calasse, seria cúmplice. Naquela madrugada,
O abismo se abriu diante dos meus olhos, e o nome da pastora Maria foi apenas o primeiro de uma lista que estava longe de terminar. Depois daquela madrugada, eu sabia que não podia mais fingir que era apenas uma crise da igreja. O que estava acontecendo era guerra espiritual. E diferente do que eu pensava, a batalha não era entre crentes e demônios. Era dentro da própria igreja. Era entre a verdade e a hipocrisia. No dia seguinte, procurei Dona Sueli. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava falar com alguém que enxergasse além das aparências. Ela me recebeu em sua casa, uma casinha simples no bairro Maracanã, com cheiro de café passado e Bíblia aberta sobre a mesa. Filho, Deus te mostrou por que você tem chamado. Mas agora você vai ser perseguido, ela disse, olhando fundo nos meus olhos. Eu contei tudo, cada detalhe da visão, do inferno, das correntes, do diabo falando comigo. Sueli não se assustou, apenas abaixou a cabeça e começou a orar. Ela me falou sobre um pastor, Jonas, que vinha de uma cidade vizinha, Bocaiúva. Era conhecido por ser um homem que não se vendia, que confrontava pecados ocultos sem medo. Decidimos procurá-lo. Se alguém podia nos ajudar a lutar contra aquilo, era ele. Naquela mesma semana, organizamos um encontro com o pastor Jonas. Ele era diferente, tinha uma presença pesada, mas não de medo. Era a autoridade espiritual. Quando terminei de relatar minha visão, ele ficou em silêncio. Depois disse: Lucas, você viu os cadernos do inferno. Poucos suportam essa visão e continuam vivos. Jonas explicou que estávamos lidando com pecados de morte espiritual, uma condição onde a pessoa não apenas peca, mas se recusa a se arrepender, selando a própria condenação. Ele disse que a pastora Maria ainda tinha chance, mas era uma chance mínima. Decidimos marcar uma vigília na igreja, mas dessa vez com um propósito diferente. Não seria um culto normal, seria uma batalha. Jonas foi claro: preparem-se. Isso não será bonito. O inferno vai reagir. Na noite marcada, a igreja parecia um campo de guerra. Um grupo pequeno, mas decidido, estava ali. Sueli, eu, Jonas, alguns jovens que acreditavam que aquilo era real. O resto da igreja sumiu. Preferiram se esconder atrás do silêncio. Começamos a orar. Não havia instrumentos, não havia luzes, era só clamor. E foi quando o ambiente mudou. A temperatura do templo caiu, um vento gelado atravessou as janelas fechadas e as portas bateram como se alguém tivesse entrado. Os primeiros a manifestar foram 2 jovens que caíram ao chão se contorcendo. As vozes eram grotescas, zombavam, acusavam. Um dos demônios, através de um dos jovens, gritou: a pastora já é nossa, ela pregou em nosso altar. Foi um choque ouvir aquilo. Jonas impôs as mãos, ordenando em nome de Jesus, e os demônios começaram a se debater. Mas a luta era intensa. Eles não saíam facilmente. A cada comando de libertação, os gritos aumentavam, o chão parecia tremer. Era como se o próprio inferno tivesse tomado conta daquele templo. De repente, as lâmpadas estouraram uma a uma, deixando a igreja na penumbra. Só a luz fraca da rua entrava pelas janelas. Mas mesmo assim, ninguém parou de orar. Era como se, naquele momento, a igreja verdadeira tivesse acordado. Em um determinado momento, senti uma pressão absurda na cabeça, como se alguém estivesse apertando minhas têmporas. Quase caí, mas Jonas me segurou e sussurrou: é agora que você escolhe de que lado vai ficar, garoto. Continuamos orando, lutando, suando, chorando. O cheiro de enxofre era nítido, como se alguém tivesse acendido fósforos no altar. As cadeiras rangiam sozinhas, como se algo invisível se movesse por entre elas. Quando a luta estava no auge, as manifestações cessaram de repente. Um silêncio cortante tomou o ambiente. Foi então que a porta lateral se abriu lentamente. Maria estava ali, os olhos fundos, a pele pálida. Mas diferente das outras vezes, naquele momento ela parecia
vazia, como um corpo que anda sem alma. Ela entrou e se ajoelhou no meio do templo sem dizer uma palavra. Jonas olhou para nós e disse: o inferno quer terminar o que começou, mas Deus deu uma última chance. Nos aproximamos dela, formando um círculo. Começamos a orar como nunca havíamos orado antes. Era um clamor, um grito de guerra. As palavras saíam com dor, com força, com lágrimas. Maria começou a chorar, mas era um choro estranho, como se ela estivesse vomitando a própria alma. De seu corpo parecia que sombras se desprendiam, como se ela estivesse sendo despelada espiritualmente. A luta continuou por horas, mas em determinado momento Maria desabou, caída de rosto no chão, gritando: Deus, me tira daqui! Eu não quero mais! Aquela foi a primeira frase verdadeira que ouvi dela em muito tempo. Quando o sol começou a nascer, o templo estava devastado, mas havia uma paz silenciosa no ar. Não era vitória ainda, era só o fim da primeira batalha. E eu sabia, o verdadeiro confronto estava por vir. Os dias que seguiram aquela vigília foram de um silêncio estranho. Não era paz. Era como aquele momento em que o mar recua antes de uma onda gigante engolir tudo. A cidade continuava falando do escândalo, mas dentro da igreja, os que ficaram sabiam que o problema agora não era mais com as pessoas, era com Deus. Numa tarde abafada, Dona Sueli me ligou. Filho, Maria te chamou para conversar. Ela está querendo falar com alguém que viu o que você viu. Meu coração disparou. Parte de mim queria recusar, mas outra parte sabia que fugir seria o mesmo que se calar diante do inferno. Fui até a casa dela. Era uma casa simples, no bairro São Judas mesmo, mas aquele dia parecia mais sombria. As janelas estavam fechadas, as cortinas pesadas, abafando até a luz do sol. Quando entrei, senti um cheiro forte de vela queimada, misturado com um perfume doce, enjoativo. Maria estava sentada no sofá, magra, com as mãos entrelaçadas, os olhos fundos. Mas diferente das outras vezes, ela não tentava manter postura de pastora. Ela estava despida de toda aquela imagem de líder. Era só uma mulher quebrada. Lucas, eu já sei o que você viu. E você precisa saber, eu não caí do nada. Foi de pouquinho em pouquinho. Ela começou com a voz rouca. O jeito que ela falava era diferente. Não era mais o tom autoritário do púlpito. Era um desabafo de quem estava se afogando. Ela contou como tudo começou com conversas inocentes com Rogério. Conselhos, orações, mensagens fora de hora. Eu achava que era só amizade, que eu era forte, que Deus me blindaria. Mas cada pequena concessão abriu brechas, até que ela já não sabia mais o que era certo ou errado. Enquanto falava, Maria tremia. Disse que, mesmo depois de cair, continuava pregando. Eu subia no altar e sentia as correntes me puxando, mas o povo aplaudia, Lucas. E quando a igreja aplaude, a gente acha que Deus está aprovando. Aquilo me cortou. Eu via uma mulher que não estava mais lutando contra o diabo. Ela estava lutando contra si mesma. Perguntei, tentando conter a raiva. Maria, por que não parou? Por que não gritou por ajuda? Ela abaixou a cabeça, porque era mais fácil continuar mentindo do que admitir que eu não era aquela mulher de Deus que todos imaginavam. As lágrimas caíam silenciosas, mas não pareciam lágrimas de autopiedade. Era como se ela finalmente estivesse se vendo no espelho. Contei a ela sobre a visão do inferno, sobre as correntes, os gritos, o diabo chamando seu nome. Maria chorou mais ainda e sussurrou. Eu sentia as correntes todas as vezes que estava no altar, mas achava que Deus ainda me dava tempo. Fiquei de pé, andando de um lado para o outro da sala. Meu peito estava apertado. Perguntei direto. E agora, Maria? Você acha que ainda tem tempo? Ela ficou em silêncio por um instante, depois respondeu. Se Deus te mostrou, é porque Ele ainda quer me arrancar dessa escuridão. Foi quando decidi ser duro. Maria, não é sobre teu nome,
não é sobre teu cargo, é tua alma. O inferno não quer tua reputação, ele quer tua eternidade. Aquelas palavras a fizeram estremecer. Era como se ela estivesse ouvindo pela primeira vez. Ela caiu de joelhos no chão, gritando: "Eu não quero ser arrastada! Eu não quero ser arrastada!" A cena era dolorosa. Uma mulher que por tanto tempo foi vista como gigante, agora implorava como uma criança assustada. Dona Sueli, que estava na cozinha, entrou e começou a orar em voz alta. Era um clamor, não um ritual. Ali não tinha mais liturgia, era só desespero. Eu e Sueli nos ajoelhamos com Maria e começamos a interceder, com lágrimas, com gemidos. Enquanto orávamos, Maria começou a tossir forte, como se estivesse expelindo algo de dentro dela. Seu corpo inteiro tremia e seus olhos reviravam. Eu sentia que aquela era a última chance. Ou ela se arrependia de verdade, ou seria tarde demais. A atmosfera na sala ficou densa, o ar parecia pesado, como se algo estivesse resistindo, mas continuamos orando. Não era hora de recuar. Entre gemidos, Maria começou a gritar: "Senhor, me tira daqui, me tira daqui. Eu não quero mais voltar para o púlpito, eu quero voltar para o teu altar." Aquelas palavras soaram como um estalo no mundo espiritual. O choro se transformou em alívio. O ambiente pareceu se limpar e Maria desabou em prantos, dessa vez diferente. Não era mais o choro de quem se lamenta, mas o choro de quem entrega. Ficamos ali, no chão, em silêncio, por longos minutos. Ninguém precisava falar. Sabíamos que uma porta tinha se fechado e outra de misericórdia tinha se aberto, ainda que por um fio. Antes de sair, Maria segurou meu braço com força e disse: "Lucas, me ajuda a não voltar para lá." Eu entendi. Não era sobre púlpito. Era sobre não voltar para aquele abismo. Ao sair daquela casa, senti que a batalha pela alma dela tinha dado um passo, mas ainda havia muita guerra pela frente, e o inferno não largaria fácil. A vigília foi marcada às pressas. Não tinha anúncio bonito, cartaz colorido, nem transmissão ao vivo. Era só um grupo pequeno, de joelhos, disposto a ver Deus fazer o que ninguém mais acreditava. O tema foi escolhido por Sueli: Noite do Desmascaramento Espiritual. Mas, no fundo, sabíamos que era mais que um nome. Era um chamado. O templo parecia abandonado. As luzes não acendiam direito e o chão frio fazia eco a cada passo. Mas ali, naquele cenário de ruínas espirituais, algo diferente pairava no ar. Era como se Deus estivesse ali, esperando para ser ouvido de novo. Maria chegou acompanhada de Carlos. Ela estava com uma roupa simples, sem maquiagem, sem aquela postura de pastora. Apenas uma mulher quebrada, com os olhos inchados de tanto chorar. Carlos parecia um homem em cacos, mas naquele dia ele não era sombra, ele era suporte. Pastor Jonas, que veio de Bocaiúva, foi direto ao ponto, sem microfone, sem enfeites. Ele olhou para os poucos presentes e disse: "Hoje não tem show, hoje tem guerra, e Deus só vai agir se o altar for limpo." As orações começaram baixas, mas carregadas de dor. Era como se cada palavra fosse uma martelada nos tijolos da hipocrisia que cercavam aquele lugar. Eu sentia o ar pesado, mas diferente de outras vezes, havia uma resistência em nós. Ninguém ia recuar. Maria estava de joelhos no centro do templo, de cabeça baixa, murmurava: "Eu não quero mais voltar lá. Eu não quero mais as correntes." Era um choro que rasgava a alma. Não era para impressionar ninguém. Era entre ela e Deus. Foi então que as manifestações começaram. Primeiro um jovem, depois uma mulher. Eles se debatiam, caíam ao chão, mas não era como nos cultos ensaiados. Ali era cru, era real. Os demônios gritavam, xingavam, expondo detalhes da podridão que se escondia naquele altar por anos. Em meio às orações, senti um calor invadir o templo. Era como se uma presença invisível estivesse caminhando entre nós. Mas não era opressão, era Deus. Mas não o Deus do trovão, do fogo.
Era um Deus chorando. Eu ouvia gemidos, não de dor, mas de tristeza. Pastor Jonas levantou a voz. Igreja, Deus está chorando aqui dentro, e não é porque ele perdeu, é porque ele avisou tantas vezes e ninguém quis ouvir. As palavras atravessaram como flechas. Maria começou a gritar como se estivesse expelindo a própria alma. Eu traí o teu altar, eu usei tua palavra para me esconder. Aquelas frases cortavam o ar como lâminas. Carlos, que sempre foi mudo nos cultos, se ajoelhou ao lado dela e começou a clamar. Sua oração não era bonita, mas era verdadeira. Senhor, me perdoa por ter sido covarde. Eu vi, eu sabia e me calei. A igreja inteira foi ao chão. As cadeiras vazias pareciam observadores mudos de uma cena que não deveria existir. Mas naquele momento, as cadeiras estavam vazias porque Deus quis. Só ficou quem estava disposto a ver o céu abrir. De repente, uma ventania atravessou o templo, mesmo com as portas e janelas fechadas. Era como se Deus estivesse limpando, arrancando, expurgando a sujeira impregnada ali há anos. Não era barulho, era presença. E ela era esmagadora. Maria desabou de rosto no chão, chorava, gemia, tremia, mas não era mais possessão, era libertação. As correntes invisíveis começaram a se romper uma a uma. Eu via nitidamente como se algo se desprendesse dela a cada grito de arrependimento. Pastor Jonas se ajoelhou ao lado dela, impôs as mãos, mas suas palavras foram simples. Deus, aqui está a tua filha. Ela voltou. Faça dela o que o Senhor quiser. Foi a oração mais forte que já ouvi. Naquele momento, um peso saiu do ambiente. Era como se o templo respirasse aliviado. As lágrimas de Maria se misturaram ao pó do chão, mas o que nos marcava não era cena, era presença. O silêncio que se seguiu foi diferente, não era o silêncio do medo. Era o silêncio de um Deus que finalmente foi ouvido. Era como se ele dissesse, agora sim, agora eu posso agir. Quando Maria se levantou, seus olhos ainda estavam inchados, mas havia vida ali. Não aquela vida de quem volta para o púlpito, mas de quem volta para Deus. E isso foi mais forte que qualquer sermão que já ouvi. Saímos dali em silêncio. Não porque não havia mais nada a dizer, mas porque tudo já tinha sido dito. Por Deus, pelas lágrimas. Naquela noite, não teve multidão, não teve aplausos, mas foi a noite em que Deus chorou dentro daquela igreja. E finalmente alguém ouviu. A Maria que saiu daquela vigília nunca mais foi vista no púlpito, e nem precisava. Ela entendeu que Deus não queria mais a imagem dela no altar, mas a alma dela lavada de verdade. E a forma como ela decidiu caminhar dali para frente foi o que ninguém esperava, nem mesmo os anjos. Dias depois, começaram a circular vídeos curtos nas redes sociais. Mas não era a Maria de coque apertado e terno elegante. Era ela de chinelo, roupa simples, ajoelhada nas praças, lavando os pés de moradores de rua, enquanto contava como foi arrastada pelas correntes do pecado. Eu pregava santidade, mas era prisioneira do meu próprio ego, ela dizia, com a voz embargada, olhando nos olhos de cada pessoa que parava para ouvir. E as pessoas, elas ouviam. Não porque era a pastora Maria, mas porque ali estava uma alma nua, despida de qualquer disfarce. A Praça Doutor Carlos Versiani, que sempre foi palco de discussões políticas, virou altar. Em pouco tempo, a cidade inteira sabia onde encontrar Maria. Não era mais dentro de 4 paredes, era onde Deus queria, nas ruas, nos becos, onde as correntes que ela havia sentido prendiam outros. O vídeo dela lavando os pés de um homem conhecido como Magrão, um alcoólatra esquecido pela cidade, viralizou. No vídeo, ela dizia, Magrão, Jesus lavou os pés dos discípulos, mesmo sabendo que um deles ia traí-lo. E eu, que traía ele tantas vezes, vou lavar os seus. O impacto foi imediato.
Não só em Montes Claros, mas em cidades vizinhas. O Facebook, o WhatsApp, tudo foi tomado por uma enxurrada de compartilhamentos. Mas diferente do escândalo do motel, dessa vez o povo via algo que não sabiam processar: arrependimento genuíno. As pessoas começaram a aparecer na praça, não para ver um show, mas para confessar pecados. Jovens que estavam afastados da igreja, homens que tinham vergonha de admitir suas falhas, mulheres marcadas por julgamentos. A cidade virou um confessionário a céu aberto. Carlos, que antes era sombra, agora caminhava ao lado de Maria. Ele não segurava mais a bolsa dela. Ele segurava almas, abraçava pessoas, chorava junto. Ele entendeu que para ser um homem de Deus, precisava primeiro ser um homem quebrado. Eu observava tudo de longe, admirando como Deus reconstrói com os cacos mais improváveis. Maria não era mais pastora, era serva. E foi nesse nível de humilhação que Deus começou a fazer o que púlpitos nunca fizeram. A TV local tentou fazer matéria sensacionalista, relembrando o escândalo do motel. Mas ao vivo, Maria desarmou tudo. O pecado que me derrubou é o mesmo que me fez me ajoelhar. Se for para vocês falarem de mim, falem que fui encontrada no chão. Em uma dessas tardes, um grupo de adolescentes, os mesmos que zombaram dela meses antes, foi até a praça, armados de celulares, prontos para mais um vídeo de deboche. Mas um deles, ao ouvir o testemunho, começou a chorar. E naquele dia, um deles aceitou Jesus. O vídeo foi para o TikTok, mas viralizou de um jeito que nem os debochados esperavam. A internet, que antes foi palco do escárnio, agora era campo de avivamento. Não porque Maria quis, mas porque Deus decidiu transformar vergonha em mensagem. Pastor Valdemar, que tentou encobrir tudo, sumiu. Seu nome caiu no esquecimento. A igreja continuou, menor, mas mais limpa. Deus arrancou o que precisava ser arrancado. E, ironicamente, Maria salvou mais vidas fora do púlpito do que dentro dele. Um mês depois, em um culto simples, Dona Sueli disse algo que me marcou. Filho, Deus não divide palco, Ele quebra. E quando sobra só o chão, é lá que Ele levanta quem Ele quer. E foi exatamente o que Ele fez. Carlos e Maria começaram a andar pelas cidades vizinhas, mas sem grandes eventos. Era no improviso, debaixo de árvores em rodoviárias, e a cada lugar que pisavam, Deus fazia questão de mostrar que não precisa de palcos dourados para agir. Meu último encontro com Maria foi na praça, quando ela, com um sorriso tímido, me disse: Lucas, Deus me arrancou do inferno, mas foi você quem não me deixou esquecer das correntes. Aquilo ficou gravado em mim. Aquela história mudou uma cidade, mas mais do que isso, mudou pessoas. Não pelo escândalo, mas porque alguém escolheu rasgar o figurino da santidade de fachada e se ajoelhar de verdade. E no final, não teve milagre hollywoodiano, não teve aplausos no altar. Teve só um Deus que chora e um povo que finalmente aprendeu a chorar junto com ele. Temos aí mais um vídeo. Eu quero, neste final, este vídeo, orar pela sua vida, casa, família, aonde você estiver. Eu quero profetizar sobre a sua vida bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sua casa, seu lar. Que as mãos do Senhor estejam estendidas. A Bíblia diz que se Deus não guarda a cidade, não guarda a casa, em vão vigia os seus sentinelas. E neste dia chamado hoje eu estarei clamando, orando pela tua vida. Eu sei que Deus, Ele tem algo de melhor para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu estarei orando, intercedendo para Deus operar o milagre, porque operando o Senhor, quem impedirá? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. O nosso de cada dia vos dai hoje.
Perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu, meu Pai, te agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia a qual o Senhor nos concedeu, de nós estarmos aqui para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome. Perdoa, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, por tudo, te agradecendo, meu Pai amado, por este dia. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a cada um, meu Pai, que for contemplar e ver esta oração, vai enchendo da tua glória e do teu poder, vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a seta do aniversário, a cada casa, a cada família, Senhor amado, nesta hora, cobre com teu sangue, a cada, meu Pai, pedido de oração feita nos comentários, feita, meu Pai, nas lives. Deus, eu quero lhe entregar nas tuas mãos, vai trabalhando com grande glória e poder, repreendendo todo o mal, toda a seta do adversário. Levanta teus filhos, capacita, meu Pai, com as tuas mãos, meu Pai, poderosas. Eu creio neste dia chamado hoje, que a glória do Senhor vai se manifestar, o teu Espírito Santo vai habitar dentro de nós, e aonde tiver um fraco, o Senhor vai fortalecer, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece e me dá vitória, e tem me levantado, meu Pai, a cada dia mais e mais. Tira, meu Pai, todo eu, tira, meu Pai amado, toda a soberba. Não deixa, meu Pai, que a soberba venha penetrar em nossos corações, mas que a tua glória e o teu poder venha se manifestar a cada dia mais e mais. Eu creio e acredito, meu Pai, na tua palavra. Eu creio, meu Pai, e acredito, meu Pai, que grandes coisas estão por vir e por isso estamos alegres. Visita, meu Pai, capacita, vai repreendendo toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Oh, Espírito Santo, não deixa, Senhor, que nada venha acontecer com teus filhos, nada venha acontecer, meu Pai, com as tuas filhas, mas que a tua graça e a tua misericórdia venha se manifestar a cada dia mais e mais. Eu creio, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as janelas do céu, meu Pai, serão derramadas sobre a vida dos teus filhos fracos, meu Pai, que entrar aqui, o Senhor vai fortalecer, pessoas que entrarão aqui, meu Pai, desanimadas, vão sair, meu Pai, revigoradas pelo Espírito que há no teu nome. Deus Todo-Poderoso de amor e bondade, levanta, meu Pai amado, servos e servas tuas, meu Pai, com grande poder, e autoridade para, Senhor amado, pisar e pegar em serpentes e escorpiões, e se beberes, meu Pai, alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque o Senhor está conosco, está na nossa vida, está na nossa história. O Senhor controla, meu Pai amado, o dia, a tarde, a noite. O Senhor, meu Pai, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Antes de ser, o Senhor já era. E eu creio, meu Pai amado, que o Senhor vai ser, Senhor, até a consumação dos séculos. E quando a trombeta soar, e os mortos ressuscitarão, eu quero estar, meu Pai amado, Deus cantando o hino da vitória e dizendo que só o Senhor é Deus aí nas mansões celestiais. Oh, Espírito Santo, glorifico e exalto o teu nome, porque, meu Pai amado, mesmo sendo pecador, falho, errôneo, o Senhor tem sido comigo e tem sido com a tua igreja fortalecendo e tirando, meu Pai, toda pedra de tropeço. Deus Todo-Poderoso, toma, meu Pai, a cada um nas tuas mãos. Deus, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, Senhor, precisando, meu Pai, ser levantados, precisando, meu Pai, de um toque do teu Espírito Santo, que nesta hora o Senhor venha levantar e venha erguer, meu Pai, uma nação poderosa, que venha, meu Pai, proclamar o teu evangelho e levar a tua palavra. A tua palavra diz, meu Pai, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero, meu Pai, pregar a cada dia mais e mais, que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento do teu Espírito Santo, para decidir o que é o certo e o que é o errado, porque infelizmente, meu Pai, o mundo já é do maligno, e o diabo, ele tem, meu Pai amado, trabalhado em mentes e levando, meu Pai, o máximo de almas para o inferno. Mas eu creio neste dia chamado hoje, que este mal vai bater em retirada,
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai, meu Pai, derramando a tua glória, o teu poder, vai passando com a vassoura de fogo e tirando, meu Pai, tudo aquilo que não presta. Tira, Senhor amado, e renova o teu povo, a tua igreja, para, meu Pai amado, cantar as nações celestiais. Deus Todo-Poderoso, vai tirando todo espírito de divisão, espírito de fofoca, espírito de inveja nesta hora. Seja quebrado todo o mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio e acredito que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O Senhor dará vitória ao teu povo, à tua igreja, e nós vamos, meu Pai amado, no final desta batalha, cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor na minha vida e na vida do teu povo, da tua igreja. Glorifico e exalto o teu nome, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos ajudado, e por isso estamos alegres. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que nós venhamos permanecer firmes e constantes e abundantes na tua obra, sabendo, meu Pai, Espírito Santo, que naquele grande dia o Senhor voltará a buscar um povo chamado e escolhido para morar com o Senhor aí nas mansões celestiais. A tua palavra diz e revela, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero estar, meu Pai, entre esses poucos escolhidos. Espírito Santo, glória seja dado ao teu nome. Naquele grande dia teremos muitas surpresas. Aqueles que dizem que vão estar, talvez não vão estar na fila da promessa, e aqueles que pensam, meu Pai, que não vão estar, no final do grande dia vai se arrepender, e vai estar cantando com o Senhor aí nas mansões celestiais. O Senhor é o juiz dos juízes, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor julga a nossa causa. E, Senhor amado, a tua palavra diz: não julgueis para que não sejam julgados. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta hora, neste lugar, que a tua glória venha, meu Pai, se manifestar, e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha tomar os quatro cantos desta terra, a cada um, meu Pai, de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, a cada um do Rio de Janeiro, Macapá, Amapá, a cada um de Fortaleza, Ceará, a cada um, meu Pai amado, de todo mundo de estado, a cada um da Inglaterra, a cada um da Itália, a cada um da Noruega, a cada um, meu Pai amado, da França, a cada um da Alemanha, a cada um, meu Pai amado, deste canto do Brasil e do mundo, que venha ser, meu Pai, se manifestar da tua glória e o teu poder. Une, meu Pai, as famílias, Deus, esse espírito de divisão, esse espírito de separação, esse espírito de desentendimento entre as famílias agora vai ser repreendido e jogado por terra. Eu creio e acredito na glória do Senhor que se manifestará. Vai jogando, meu Pai amado, todo bloqueio mental por terra. Não deixa, meu Pai, que o adversário venha tomar, Senhor amado, as mentes dos teus filhos, mas que o teu Espírito Santo venha nos dar inteligência, meu Pai, dos altos dos céus, Espírito Santo da verdade. Obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes. Eu creio, meu Pai, que grandes coisas já fez o Senhor, e por isso o Senhor irá se manifestar, e nós viremos o sobrenatural se manifestando em cada família, meu Pai, neste dia chamado hoje. Glorifique e exalta o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Toma a cada um nas tuas mãos, abençoa e dá vitória para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite neste dia chamado hoje. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para este vídeo alcançar o máximo de almas e entrar aqui também, deixar seus pedidos de oração. Eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida aí também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, Adonai, fiquem todos na paz. Fui!